Oi, pessoal, como estão todos? Espero que bem. Saudade de vocês, hein? Passamos mais de 8 dias sem nos vermos, sem termos aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai realizar uma atividade proposta lá na página 17 do livro didático de vocês, tá? Eu selecionei essa atividade, que é uma atividade mais de fácil assimilação, de fácil compreensão, né? Como a gente está nesse cenário, né, de atividade à distância, eu achei mais conveniente que selecionássemos essa atividade de fácil compreensão, certo? Então, vamos lá, página 17, lá a gente vê um poema, tá? E a gente trabalha com a leitura de textos artísticos literários. Semana passada a gente já fez isso, né? Quando nós estudamos o contexto histórico, social e cultural, a gente já fez leituras, já realizamos leituras de textos literários, né? Artísticos e literários. Continuamos então hoje, só que agora com uma atividade proposta no livro didático de vocês. E aí, o texto, como vocês podem ver, quem tiver o livro já pode pegar e ir acompanhando para fazer a leitura junto comigo. Eu gosto de fazer essa explicação um pouquinho mais detalhada, justamente por conta dessa distância que nós estamos tendo. Então, eu tento explicar o mais minucioso possível, tanto é que eu até digo a vocês, se tiverem dúvidas, falem que eu estou aqui para esclarecer, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? E aí vamos ao nosso texto, vocês estão vendo, né, que é a página 17 do LD, livro didático. Tem essa introdução, né, esse momento de apresentação, inclusive começa com essa indagação, né? Tem o título lá em cima, uma coisa puxa a outra, e é assim, língua portuguesa, né? A gente estuda a leitura textual e aí a gente já retoma os conteúdos que nós já vimos, né? Que é sentido global do texto, inferências. Por exemplo, agora a gente vai fazer leitura textual, texto artístico literário, e a gente retoma, né, na questão do sentido global, das inferências, de localizar as informações explícitas, né? A gente vai estar sempre retomando, não significa que por trabalharmos um determinado conteúdo, não vamos ver outros, né? Tanto é que tem a questão, por exemplo, da acentuação gráfica, de ortografia, a gente vê tudo isso quando vai trabalhar com o texto. E aí o texto, a introdução do texto, aliás, né? O poético universo infantil. Você conhece o poeta Manuel de Barros? É o primeiro questionamento. Ele é um escritor brasileiro. Foi, né? Porque ele faleceu em 2014. Tá? Mas certa vez, um editor lhe pediu para que escrevesse sua autobiografia. Ou seja, ele ia escrever sobre a sua própria vida, né? Porque a biografia é quando a vida de alguém é escrita, se transforma em livro. E aí a autobiografia significa que ele mesmo, quem escreveu, transformou a vida dele num livro. Tá? E aí esse convite foi feito para que ele fizesse essa autobiografia em 3 etapas, de acordo com as fases da infância, mocidade e velhice. E vieram 3 livros em prosa poética. Memórias Inventadas, a infância, e aí esse livro ele escreveu em 2003. Memórias Inventadas, a segunda infância, esse livro ele escreveu em 2005. E Memórias Inventadas, a terceira infância, livro escrito em 2007, tá? Cada um sobre uma fase da vida dele, que é o Manuel de Barros. Aqui nós temos uma imagem, uma fotografia do Manuel de Barros, escritor brasileiro, tem um legado riquíssimo, né? Toda pessoa que contribui para o lado artístico, cultural de uma sociedade, de um país, ele merece nosso respeito, né? São muitas pessoas que contribuem para o enriquecimento cultural. E o enriquecimento cultural que nós obtemos é muito melhor do que o enriquecimento material, né? Tanto é que o enriquecimento material ele é consequência de um conhecimento, de desenvolvimento de inteligências, né? Então, gente, para que a gente consiga
construir, conquistar sonhos materiais, nós precisamos primeiro investir em nosso amadurecimento, em nossa aprendizagem, que nossa inteligência possa ser atiçada dia após dia. A gente não pode achar que vai se dar bem na vida, que vai conseguir ter os bens que a gente almeja, que a gente vai ter uma qualidade de vida cada vez maior, só esperando as coisas acontecerem, né? Esperando cair do céu, esperando ganhar na Mega Sena sem nem jogar na Mega Sena, né? Então a gente tem sim que fazer a nossa parte. E a principal delas para o momento é estudar. Tá no próximo slide a gente já vê o próprio poema que foi selecionado para essa atividade no livro de vocês. E aí o nome do poema é Peraltagem. E aí eu vou lendo e explicando para vocês, tá? O canto distante da Sariema encompridava a tarde. E porque a tarde ficasse mais comprida, a gente sumia dentro dela. Né? Da Sariema, que tem aquele canto que ela canta lá longe e a gente escuta, acabava fazendo com que o eu poético aí, né, também mergulhasse nessa imensidão do tempo, quem sabe correndo atrás dessas seriemas, já que ela canta lá longe, a gente consegue ouvir daqui, né, o canto dela, ela ecoa de longe, a gente percebe de longe. E quando o grito da mãe nos alcançava, a gente já estava do outro lado do rio. O pai nos chamou pelo berrante, vocês sabem o que é berrante, né? Daqui a pouco tem uma definição. Na volta fomos encostados pelas paredes de casa, pé ante pé, bem devagarinho, né? A mãe gritou, o pai chamou pelo berrante, então esse eu lírico que faz, né, uma escrita dessa autobiografia através da prosa poética. Então ele diz que nessa etapa da vida dele, né, ele voltava, porque o pai chamava, né? Ele voltava pontinha de pé, pé ante pé. Com receio de um carão do pai, cara feia, né? Logo, a tosse do vô acordou o silêncio da casa, mas não apanhamos nem, e nem levamos carão, nem. A mãe só que falou que iria viver leso, fazendo só essas coisas, né? Essas peraltícias, essas... né? Correndo pela relva, atrás dos bichos. Ele começa aqui o texto dizendo que estava atrás da Sariema, atrás do canto da Sariema. O pai completou. Ele precisava de ver outras coisas, além de ficar ouvindo só o canto dos pássaros. Então, esse menino, ao invés de ficar aí só brincando, ouvindo, correndo atrás de pássaro para ouvir o canto, devia fazer outras coisas, procurar alguma coisa do futuro. A gente até escuta isso dos nossos pais, né? Vá procurar alguma coisa interessante para fazer, meu filho. Não fique só nessas bobagens, não. Né? Até parece, a gente lendo o poema do Manuel de Barros, até parece que estamos ouvindo nossos pais, né? Talvez até a minha filha diga aqui, eita, é manhã falando. Tá? E a mãe disse mais, esse menino vai passar a vida enfiando água no espeto. Enfiando água no espeto. Que danada é isso? Isso é uma expressão metafórica, né? Enfiar água no espeto quer dizer... fazendo coisa que não tem futuro, que não serve para nada. Algumas expressões a gente ouve no dia a dia, eu até cito um exemplo, quando eu expliquei que eu já enviei o vídeo da atividade, eu cito lá nessa questão de que aqui na nossa família a gente tem o costume de ouvir uma frase que diz assim, eita, mas tu fala miolo de pote. E o que é falar miolo de pote? Né? E a gente faz a interpretação, porque o miolo do pote, o pote é vazio, né? Miolo, assim, não tem nada. Então, falar miolo de pote é falar nada, né? Falar coisas que não tem sentido, que não significam nada, né? Se assemelha ao significado aqui de enfiando água no espeto, tá? E aí, quando ele encerra, né? Aí nesse trechinho que diz assim, né? E a mãe disse mais, esse menino vai passar a vida enfiando água no espeto. E aí ele reforça, foi quase, né? Porque ele disse foi quase. Porque quando ele escreveu essa autobiografia, ele já era adulto, né? Ele já escreveu em 2003, né? Essa primeira autobiografia sobre a infância dele. Tá? Então, ele escreveu quando já adulto, mas descrevendo a infância dele. Mas no momento da escrita já era adulto. E aí vem os questionamentos do livro,
que aí eu até digo a vocês que vocês tanto podem fazer as atividades, as questões do livro, quanto vocês podem fazer as atividades, a atividade do Google Forms, que é aqui eu vou postar o link, tá? Vocês podem fazer qualquer uma das duas, ou as duas se quiserem, se bem que o Google Forms é de acordo com essa daqui, tá? Com o diferencial de que tem alternativas, tá? Analisem as duas situações e vejam qual a melhor para vocês, certo? E aí as questões são as seguintes. No trecho, eu iria viver leso fazendo só essas coisas. A que se refere a expressão essas coisas? O que era que esse menino no poema vivia fazendo? No começo do texto já diz, no final do texto o pai diz novamente. O que era que esse menino só vivia fazendo? Que coisas eram essas, né? Que ele vivia fazendo? Indo atrás dos pássaros, no começo de lá, que ele estava atrás do canto da Serema, né? A Serema fazia tarde em cumpridar e ele ia atrás desse canto. Então, essas coisas são essas parentices. E a expressão outras coisas, porque o pai diz, né? Esse menino tem que fazer outras coisas. Que outras coisas são essas? Né? Que outras coisas ele precisava, além de ficar só ouvindo o canto dos pássaros, o pai que diz isso, né? O que é que o pai quer que ele faça, então? Né? Procure coisas úteis para fazer, vá ajudar a tua mãe, menino, vá procurar coisa de futuro, tá? Então, essas outras coisas é algo que o pai julgava algo mais útil, ao invés de ficar só brincando, só correndo atrás dos pássaros. Letra B. Que imagem mencionada pela mãe resume de forma metafórica a visão que os pais tinham do menino? Então, como é que os pais viam esse menino? Né? Chega um momento que a mãe define, menino, tu vai passar o resto da vida desse jeito? O que é que essa imagem significa? Né? Que na realidade o menino insistia em estar fazendo coisas que não tinham muita utilidade, que não tinham muita importância. Letra C. Você considera que o comportamento do eu poético é próprio da infância? Essa resposta aqui é bastante pessoal, né? Você vai dar o seu ponto de vista. Você leu o poema, você ouviu o poema e você vai responder aí essa questão, né? Você considera que o comportamento do eu poético é próprio da infância? Segunda questão. Uma das características da infância é a maneira peculiar, maneira típica, né, de usar a linguagem para representar a realidade. No caso de peraltagem, o uso poético da linguagem é marcante nos versos 1 e 2 e aproxima o leitor do universo infantil. Explique de que forma o contato da Sariema pode encompridar a tarde. Essa resposta também é pessoal, mas está relacionada a essa questão de que o canto da Sariema se ouve de longe. Então, se está longe, é um intervalo comprido. E como o menino ia atrás dessa Sariema, a tarde para ele parecia comprida também. Letra B. Em sua opinião, né, isso aqui já deixa claro que é também pessoal. O que torna o trecho do poema mais bonito que a explicação dada na resposta ao item A? Né? Aqui você vai dizer o seu ponto de vista sobre o que deixa o poema mais bonito. Tá? Você respondeu aí a letra A, nessa questão do comprida A. E aí, na letra B, você emite sua opinião. Terceira questão. Depois de mencionar a expectativa da mãe, o eu poético diz, foi quase. Que sentido é possível atribuir a esse verso? Né? Foi quase, isso significa que não foi bem do jeito que a mãe falou, né? A mãe disse que o menino ia fazer algo de um jeito, mas não foi bem assim, foi quase, não foi, tá? Esse verso revela que o eu poético está em qual fase da vida? Bom, se ele diz, foi quase, isso significa que ele já está em idade bem avançada, ele não é mais criança agora, né? Então, provavelmente, ele está numa fase mais avançada. Que fase será essa? Será que ele é adolescente, adulto? Né? Essas são as questões, que são, inclusive, opcionais. Você pode responder simplesmente o Google Forms, tá? Então, você pode ou responder essas questões que eu expliquei aqui no vídeo. A gente fez essa leitura do texto, uma leitura rápida. Foi feita a explicação das questões, mas você pode fazer essas questões que estão no livro ou pode fazer as questões do Google Forms, tá? Aí nós temos o vocabulário, né, com a definição das palavras,
berrante, que é uma espécie de corneta, de chifre, que os boiadeiros usam para conduzir o gado. Acho que vocês já viram, né? Um objeto que os boiadeiros colocam na boca e emite aquele som, né? Berrante. Carão, repreensão, bronca, né? Cara de bravo. Leso, aquele que age como doido. Assim, vai como leso, agindo como maluco. Sariema, que é o mesmo que seriema, que é uma ave, pica do cerrado, de plumas acinzentadas, cujo canto pode ser ouvido a 1 quilômetro de distância, bem longe, né? Como eu disse a vocês. Aproveito esse momento para dizer a vocês que aproveitem as dicas que eu estou postando nos grupos para aumentar esse repertório de vocês, repertório tanto de questão de escrita, né? Quanto de questão da ortografia, né? Quanto da questão de significados, né? Algumas dicas gramaticais, tá? E vou começar a postar também algumas dicas para pontuação. Aí, quem sabe preparar uma aula também. Se você se interessar nessa cidade, falem, tá? Digam. Alguma coisa que vocês acham que é interessante para o momento, estou aqui aberta a sugestões, tá? Só é vocês dizerem que a gente procura um jeitinho de adequar uma aula, de preparar uma aula sobre algum conteúdo que vocês estejam necessitando para o momento, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, uma aula sobre acentuação gráfica, sobre pontuação, sobre figuras de linguagem, podem sugerir que a gente dá um jeitinho de providenciar. Tá, meus queridos, é essa a nossa aula e atividade de hoje. Como eu falei, vocês têm a opção de fazer a atividade explicada, que eu expliquei nesse vídeo, ou a atividade no Google Forms. Beijos, até a próxima aula.